Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a nossa videoaula vai ser sobre vírus, né? Atualmente é um assunto muito falado, né? Hoje nós estamos no dia 27 de março, se de repente 27 de março de 2020. Se de repente vier assistir essa videoaula depois, talvez não vai estar sendo mais tão comentado, mas em virtude da pandemia, né? A gente tem falado muito. Mas a gente não vai focar na pandemia, a gente vai falar de forma geral, de forma didática do vírus, né? Então vamos lá, né? Sem perder tempo. Os vírus, né? A palavra vírus é uma palavra latina, e o significado dela é veneno. Recebeu esse nome, né? Foi usado esse nome porque no início era praticamente impossível se detectar os vírus. Vale lembrar que os vírus têm uma estrutura ultramicroscópica, ou seja, eles são medidos na casa dos nanômetros. Para quem não tem ideia, um nanômetro é equivalente a 1 metro dividido em 1 bilhão de partes. Então, os vírus são medidos nessa casa. Então, a partir do momento que começou a se estudar as doenças virais, e elas são primeiramente estudadas em plantas, não se conseguia enxergar essas entidades, esses indivíduos biológicos, por meio do microscópio óptico, que era o que se tinha na época. Eles são muito pequenos para ser observado. A gente só consegue enxergar um vírus no microscópio eletrônico, né? Então foi atribuído esse termo veneno porque não se conseguia enxergar qual era o patógeno, o que estava causando, mas sabia-se que estava causando uma doença. Então, na época, né, o botânico que estava pesquisando, ele chamou de veneno. Os vírus, eles são aquela grande incógnita da biologia, tá? Se você quer ver biólogos brigando, se tiver um grupo de biólogos, é só lançar a pergunta: vírus é vivo ou não? E aí você já vai deixar rolar a discussão, porque é extremamente complicado, né? Os vírus, eles têm características de seres vivos, mas eles têm características que não estão relacionadas aos seres vivos. Então, quando a gente fala de características gerais de seres vivos, a gente pode citar muitas características, mas 5 são básicas, né? Todo ser vivo tem célula, todo ser vivo tem material genético, esse material genético é o DNA, tá? Todo ser vivo ele tem metabolismo próprio, todo ser vivo se reproduz, né? E todo ser vivo ele se relaciona com o meio em que ele vive, tá? Bom, com relação a isso, os vírus eles têm um grave problema. Por quê? Porque os vírus eles têm material genético, certo? Eles têm material genético. No entanto, o material genético dos vírus nem sempre é o DNA. Depois a gente já fala um pouquinho lá na frente, pode ser o RNA. Vírus não tem célula, eles são acelulares. Eu já vi um monte de besteira, inclusive agora nesses tempos, falando que a célula do vírus é menor do que a célula de outros seres vivos. O vírus não tem célula, certo? Eles não têm célula, a gente já vai falar sobre a estrutura básica de um vírus. Só que vírus não tem metabolismo próprio. O vírus só terá metabolismo quando ele entrar numa célula, tá? Quando ele usar a maquinaria biológica, a maquinaria metabólica da célula, e ele só usa para uma única coisa, para reprodução, tá? E vírus, por isso ele não tem todas as características dos seres vivos, tá? Fora de uma célula ele é considerado um inativo. Dentro de uma célula, então, ele tem atividade. Então, ele é uma das maiores incógnitas que nós temos na biologia até hoje. No Congresso de Biologia foi determinado por votação que ele é vivo, né? Mas ainda há muita controvérsia a respeito disso. Mas também não é o nosso objetivo aqui entrar na controvérsia, né? Então, só para saber, vírus, então, não tem metabolismo próprio, não tem célula. Agora, ele se reproduz e tem material genético, né? E evolui, sofre evolução, que também é uma característica marcante dos seres vivos, né? É por meio da evolução que uma forma de vida pode dar origem a outras formas de vida. Os vírus também evoluem. E, na verdade, evolui até muito mais rápido que a grande maioria dos outros seres vivos, né? Como não tem o metabolismo próprio, como não tem célula, são parasitas obrigatórios. Ou seja, todo vírus precisa ser parasita de uma célula. Eles são parasitas intracelulares, eles vão parasitar o interior da célula. Agora, claro, os vírus eles são altamente específicos. O que eu quero dizer é assim, em geral, um vírus ataca ou uma espécie ou poucas espécies restritas que têm parentesco muito próximo. Um vírus que ataca a planta, por exemplo, não ataca animais. Tá? Um vírus que ataca bactérias não ataca animais e plantas, né? Sim, tá? Até as bactérias são atacadas por vírus. Tá? Existem vírus, e a gente vai falar também sobre eles, que atacam bactérias. Tá? E vírus que atacam fungos ou protozoários também não atacam nenhum deles, então em geral não. Tá? Como eu disse, nós temos vírus altamente específicos, por exemplo o HIV,
só ataca a espécie humana, né? Só os seres humanos são atacados pelo HIV. E nós temos alguns vírus que são um pouco mais generalistas, né? Como, por exemplo, o vírus da raiva. Tá? O vírus da raiva ele já é um vírus que ele vai atacar todos os mamíferos. Tá? Então ele já é um pouco mais generalista, ele não é tão especialista. Tá? Não existem remédios para combater doenças virais. Tá certo? Não existe um remédio que vá atacar o vírus, não existem antibióticos, porque o vírus não tem célula, tá certo? Existem sim para alguns tipos específicos, como por exemplo os retrovírus, no caso do vírus HIV, nós temos alguns antirretrovirais, eu falo um pouquinho mais lá na frente, tá certo? Existem também alguns medicamentos que podem interferir no metabolismo das células que os vírus atacam, e isso pode fazer com que a taxa de reprodução viral seja um pouco mais lenta. Mas não existe um medicamento exclusivo que vá atacar o vírus e vá destruí-lo no organismo de um ser vivo atacado por ele. Tá? Os remédios que a gente usa para tratar as doenças virais, eles geralmente são paliativos. Eles são remédios que vão tirar as dores, né, os analgésicos, baixar a febre, os antipiréticos, alguns para trazer mais conforto, por exemplo, medicamentos para ser usado em nebulizações, para trazer mais conforto respiratório, mas nenhum remédio que vai literalmente atacar o vírus. Tá? Bom, como eu tinha falado, então, a gente tem vários tipos de vírus que atacam bactérias, são conhecidos popularmente como bacteriófagos, né? No meio científico como bacteriófagos, né? Vírus que atacam fungos são micófagos, tá? Aqui teve um problema de digitação, não é micrófagos, é micófagos, tá? Porque do grego micós, fungo, tá? Nós temos vírus de animais, né? Então, eu sou um vírus. E nós temos vírus de planta, né, fitovírus, que atacam plantas. Tá? Também tem vírus de protozoários, mas eles não têm um nome específico, tão exclusivo assim, não estão tão bem estudados. Agora, a estrutura dos vírus, né? Os vírus eles têm basicamente uma capa de proteína, que a gente chama de capsídeo, e no interior material genético. Alguns vírus têm um envelope ainda por fora, e eu já vou retomar isso. Mas é interessante que como eles têm essas capas de proteína, eles podem ter umas formas bem exóticas, né? Por exemplo, o bacteriófago é o que eu acho mais... o vírus mais interessante do ponto de vista estrutural, né? Ele lembra aqui, para mim lembra meio que a mistura de um foguete com uma aranha, assim. Ele é bem exótico na sua estrutura. Tá? Então, essa estrutura básica, né? Então, tamanho dos vírus. Eu já tinha falado que os vírus eles são medidos na casa dos nanômetros, né? Agora, o que isso quer dizer? Tá? Aqui eu tenho algumas comparações, tá? Usando diferentes escalas para tentar comparar o tamanho de um vírus com células. Então, aqui eu tenho uma célula eucarionte, que é uma célula vermelha do sangue, uma hemácia. Claro que aqueles que estão mais ligados nas aulas de biologia podem me questionar, e seria interessante se tivesse pensado nisso, né? A hemácia, ela perde o núcleo depois de adulta, então ela é uma célula anucleada, mas apesar de ser anucleada, de perder o núcleo, a gente ainda considera ela uma célula eucarionte, tá? Então ela tem, né, um tamanho maior. Em geral as células eucariontes são maiores. Claro que isso não é uma regra absoluta, tá certo? Não existe regras absolutas quando a gente fala de ser vivo. Mas aqui então nós temos uma célula eucarionte. Aqui nós temos em comparação uma célula procarionte, uma célula de bactéria, que em geral é menor do que a célula eucarionte. Tá? E aqui nós temos uma comparação então de dois vírus em relação ao tamanho de uma célula de bactéria. Então vejam que a diferença de escala é muito menor, eles são muito pequenos. Aqui, ó, aqui não dá nem para ver eles aqui nessa imagem, né? Estão vendo? Então aqui nós temos a escala, né? O tamanho, né? A célula eucarionte aqui tem 2.500 nanômetros, tá? 2.500 nanômetros, tá? Já a célula bactéria, tá? Teria 750, né, em torno de 750 nanômetros. Na verdade, eu estou usando o termo errado, né? Não é que ela tem. Essa aqui seria o tamanho da escala. Aqui, se a gente for comparar essa escalinha aqui e colocar aqui, ela dá mais ou menos umas 3 vezes isso aqui. Então, ela vai ter lá aproximadamente, né, uns 7.500 a 8.000 nanômetros, né? Aqui nós temos aqui a escala que vai até
750 nanômetros. Então essa bactéria aqui vai ter o que? Aqui mais ou menos, né? Uns 2000 nanômetros, tá? E aqui nós temos os vírus, tá? Então, eu tenho aqui, né, esse vírus que ele tem aqui entre 200 e 300 nanômetros, tá? E nós temos outros vírus ainda, né? Nós temos um bacteriófago que fica entre 50 e 225 nanômetros, mas nós temos vírus ainda menores, né? O vírus da poliomielite, por exemplo, o poliovírus, ele tem 30 nanômetros, tá? Nós temos aqui um outro bacteriófago, um outro vírus que ataca bactérias, que tem 24 nanômetros, tá? Só em comparação, só para entender, por exemplo, os ribossomos, as organelas responsáveis por fazer as proteínas da célula, né, da célula da bactéria, tem 25 nanômetros. Então, só essa organela dentro da célula já seria maior do que esse bacteriófago. Só para você ter uma ideia da escala, do tamanho, né? Outro ponto importante sobre vírus é que eles não estão no sistema de classificação dos seres vivos. De novo, durante muito tempo os vírus não eram considerados seres vivos, então eles não são classificados de acordo com o sistema de classificação natural. Se você quiser ter acesso a uma aula às aulas de classificação, você pode clicar, né, no linkzinho que nós temos aqui em cima, e aí você vai ter acesso a essas aulas que a gente já gravou sobre classificação, tá? Então, como a maioria dos vírus, né, não está no sistema de classificação, eles não têm um nome latino. A grande verdade é que muitos vírus até são reconhecidos por siglas. Por exemplo, HIV, né, que é a sigla inglesa para vírus da imunodeficiência humana. Agora a gente tem, por exemplo, né, já que a gente está falando da pandemia no momento, o Covid-19. Então nós temos várias siglas diferentes que podem nomear os vírus. Eles não têm um sistema, né, binominal de latino, tá? Apesar de que tem autores que já defendem essa classificação, criar um grupo já para os vírus, um reino para os vírus, e tem alguns até inclusive que já têm propostas para nomes de vírus, nomes em latim, mas não é um consenso ainda na classificação biológica, tá? Então, aqui nós temos um exemplo do vírus HIV, né? O vírus HIV é um vírus de RNA, é um retrovírus. Já vou falar um pouco sobre isso mais adiante. Ele é um vírus que tem uma capa de proteína, então o material genético fica dentro, ele tem uma capa de proteína, mas ainda fora dessa capa ele tem um envelope, né? Então vamos falar dessas estruturas básicas, como é que funciona, né? Um vírus tem sempre, tá? Um vírus tem sempre, tá? Ele tem um núcleo de material genético, de ácido nucleico. Esse ácido nucleico pode ser DNA ou pode ser RNA. Com algumas raríssimas exceções, um vírus pode ter as duas coisas, que é o caso do citomegalovírus. O citomegalovírus é uma das exceções que tem DNA e RNA no mesmo vírus. Mas, em geral, ou o vírus tem DNA ou ele tem RNA, como ácido nucleico. E ele tem uma capa, né? Uma capa de proteínas específicas, né? Baseadas pelo próprio material genético do vírus, que é o capsídeo, tá? Que é muito importante no mecanismo de infecção viral. A gente já vai falar sobre o mecanismo de infecção viral. Esse conjunto de ácido nucleico e capsídeo a gente chama de núcleo capsídeo, que seria um vírus completo, por assim dizer. Certo? Agora, tá? Tem vírus, não são todos, são só alguns. Alguns vírus, além disso aqui, ainda possuem também um envelope, tá? Esse envelope é externo, tá, ao capsídeo, é externo à cápsula de proteína. Esse envelope, na verdade, ele é feito da membrana das células que o vírus atacou, tá, que ele saiu. Essa é uma membrana, então, é uma bicamada de fosfolipídios, tá, é a estrutura básica da membrana plasmática. A gente também tem uma videoaula sobre membrana, se você quiser assistir, é só clicar e vai ter acesso a essa videoaula, tá? Então, ele também tem, né, uma capa, uma membrana externa, tá certo? Essa membrana não vai ter a função da membrana que tem numa célula, ok? De novo, ele não tem célula, ela não vai ter essa função específica. Ela é mais ou menos como se fosse uma espécie de resíduo, mas que tem uma certa utilidade para o vírus, porque ele vai usar justamente essa membrana para o reconhecimento celular. O glicocálix, o conjunto de proteínas que tem na membrana, vão ser reconhecidas pelas células de outros tecidos que ele vai atacar, tá?
Então, né, aqui nós temos diferentes formas, né, nós temos a capa de proteína, ela pode ser icosaédrica, ou seja, ela pode ter uma estrutura, um arranjo cristalino, semelhante a cristais, né, ela pode ter um arranjo helicoidal, né, vai lembrar aqui umas espirais, ou ela pode ter uma estrutura muito complexa, né, como é os bacteriófagos, né, como eu falei, já tinha mencionado isso antes, tá? Então, a replicação viral, que é o que interessa nesse momento, né? Como é que o vírus se multiplica, né? Então, primeiro, o vírus ele depende de uma célula para poder se replicar. Ele não consegue se reproduzir sozinho. Se um vírus não estiver no interior de uma célula, ele não consegue fazer nada. Então, ele não consegue se reproduzir, tá? Quando um vírus se reproduz no interior de uma célula, geralmente ele vai levar essa célula à morte. Essa célula vai morrer. Tá? Em geral é isso. Tá? Quando se fala de um organismo complexo como nós, muitas vezes o próprio corpo resolve matar a célula para impedir que ela continue produzindo vírus. Tá? Então isso também pode acontecer, isso também é uma parte do sistema imunológico. Tá? Quando eu falo de vírus, ele pode ter ciclo lítico. Né? O ciclo lítico seria quando um vírus entra numa célula, ataca, se reproduz e ela morre. Então esse seria o ciclo lítico. Tá? Em geral, todos os vírus que atacam animais, plantas, eles só têm esse ciclo. Tá? Agora, quando se fala de vírus que atacam bactérias, eles podem ter um outro ciclo, que a gente chama de lisogênico. Tá? Depois a gente explica esse ciclo. Tá? Então, quando eu falo do ciclo lítico, que é o ciclo mais comum, mais padrão para um vírus, a primeira coisa é a adsorção, ou seja, ele tem que fixar na célula. E aí entra a especificidade dos vírus. Tá? Por quê? Porque os vírus, eles têm uma capa de proteína, certo? Eu mostrei ali para vocês. Então, ele tem uma capa de proteína. Essa capa de proteína, ela depende do quê? De proteínas que tenham na membrana da célula. Porque vai funcionar no sistema de chave e fechadura, de encaixe. A chave certa abre a fechadura certa. A chave errada, ela pode até entrar na fechadura, mas ela não tem como abrir. Certo? Então é mais ou menos assim que funciona no caso dos vírus. Tá? O vírus, então, ele tem a sua capa de proteína e essa capa de proteína ela precisa encaixar nos receptores da membrana. E esses receptores são muito específicos. Por isso que um vírus ele é muito específico quando se fala de ser vivo, porque em geral essas proteínas são únicas. Né? Com algumas variantes, claro, eu posso ter algumas proteínas que são muito parecidas quando eu falo, por exemplo, a caseína que existe no leite. A caseína é uma proteína que existe no leite. Então eu tenho, cada mamífero que produz leite tem uma caseína diferente. Né? Por exemplo, a vaca ela tem uma caseína, a humana tem uma caseína, a cabra tem uma caseína. É por isso que algumas pessoas podem ter alergia a leite de vaca. Alergia, não estou falando de intolerância à lactose, tá? Alergia. Algumas pessoas podem ter alergia a leite de vaca, mas não ter alergia a leite de cabra ou leite de humana. Tá? Isso pode acontecer, porque as proteínas são muito específicas. Agora, claro, mesmo assim, mesmo a caseína humana sendo diferente da caseína bovina, mas elas ainda têm certa semelhança estrutural. Tá? Então é por isso que tem vírus, às vezes, que pode atacar um amplo grupo de seres vivos, né, dentro daquele grupo biológico, e alguns não, só pode atacar um especificamente. Né? E além disso, em geral, um vírus ataca só um tipo de célula dentro do próprio ser vivo. Né? Por exemplo, o vírus HIV no ser humano só ataca as células de defesa, os leucócitos. Ele não ataca outras células. Tá? Em geral, também existe essa restrição biológica. Além de ele atacar só alguns poucos seres vivos, ele também só pode atacar algumas poucas células daquele ser vivo. Tá? Isso tem a ver, então, com essa parte das proteínas que existem na membrana da célula. Tá? Aí depois que ele consegue aderir, depois que ele conseguiu se encaixar, se ele encaixou no ponto certo, vai haver a penetração, que é quando o vírus ou entra ou ejeta o material genético para dentro da célula. Tá? Então a injeção direta é quando ele joga diretamente o material genético, né? Ou ele se funde com a membrana, ou endocitose, ou ele entra junto com a membrana. Tá? Aí a síntese, que é quando ele vai começar a fazer as suas proteínas e o seu material nucleico, o seu ácido nucleico. A montagem, o vírus vai ser literalmente montado dentro da célula, e aí depois a liberação, ele vai se espalhar para o ambiente. Tá?
esse vídeo ele já ficou um pouco longo, então a gente vai deixar para falar dos mecanismos de replicação viral na próxima videoaula, tá certo? Tchau, tchau!